Olá pessoal, queria falar para vocês rapidamente sobre esse desejo aí quase frustrado da Ucrânia de entrar na União Europeia, porque o plano de entrar na OTAN praticamente já está furado, né? E a União Europeia também, esse desejo dela não vai se cumprir, por quê? Porque, pessoal, já foi declarado aí basicamente que a Ucrânia não vai entrar nos próximos 20 anos, né? Então é muito difícil, até porque a situação econômica do país está arrasada devido à guerra. Então, muito difícil. Bom, se ela entrasse, pessoal, também não quer dizer que seria o cenário perfeito. Por quê? Se ela adotasse o euro, o que ocorre é que a sua moeda local ela passa a ser substituída pelo euro, e aí o que acontece é que ela fica dependente do Banco Central Europeu. Então, por exemplo, num caso de crise, se a Ucrânia, por exemplo, quisesse emitir mais papel moeda, ela não poderia. Por quê? Se ela tivesse adotado o euro, ela dependeria de regulações do próprio Banco Central Europeu, ou seja, ela perde sua autonomia como país para poder emitir sua própria moeda, né? Então, o que acontece é que nós tivemos histórico recente, por exemplo, da Grécia, né, que faz parte da União Europeia e que em 2008, aí afetada pela crise, nos anos seguintes, ficou com muitas dificuldades, né, porque assim, não só ela, mas Portugal, Itália, Espanha, todos os países ali que foram muito afetados no pós-crise de 2008, não tinham aí possibilidade de fazer políticas próprias de emissão, né, autonomia do seu Banco Central, porque ele fica vinculado ao Banco Central Europeu, que é dominado basicamente pela Alemanha, né? Então, o marco alemão ele próprio é usado como base para o euro, né? Então, uma situação diferente, por exemplo, que acontece com a Inglaterra, quando fazia parte, porque ela estava na União Europeia, mas não usava o euro como sua moeda base, continuou usando a libra, né? Então, hoje a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia por causa do Brexit. Então, se a Ucrânia adotasse uma situação parecida com a da Inglaterra, ou seja, entrar na União Europeia, mas não usar o euro, aí seria uma situação em que ainda a autonomia da Ucrânia seria beneficiada no sentido de poder emitir sua própria moeda em momentos de crise e fazer sua política própria aí no sentido da economia monetária, né? Então, o que ocorre, pessoal, são essas situações. Lembrando, né, que a Ucrânia tem um desejo antigo já de entrar na União Europeia, então um presidente, por exemplo, chamado Yanukovych lá atrás, em 2013, ele estava, né, entre duas situações, ou adotava a adesão à União Europeia ou adotava um acordo com a Rússia. Ele escolheu a Rússia. E aí o que aconteceu foi toda a situação de caos depois, porque em 2014 ele foi derrubado. E aí nós tivemos lá a participação de elementos como a Victoria Nuland, né, que foi uma pessoa dos Estados Unidos, uma secretária lá nos Estados Unidos, que acabou tendo muita influência na política interna da Ucrânia. Inclusive o primeiro-ministro que acabou chegando ao poder logo depois da derrubada do Yanukovych foi o Yatsenyuk, né, que era diziam ali que era o homem de confiança dos Estados Unidos, né? A Victoria Nuland até chamava ele de Yats, né? Então, é dessa forma, pessoal, toda essa bagunça aconteceu ali, né? E já havia esse desejo antigo aí de entrar na União Europeia, né? Pelo menos ali a parte da população, o setor que era mais liberal, né, queria isso e acabou não acontecendo porque o Yanukovych escolheu a Rússia. Então, pessoal, então basicamente hoje essa é a situação, né? Então essas declarações aí que afastam cada vez mais a Ucrânia da União Europeia, pessoal. Então, o que ocorre aí é que nós teremos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar. A gente fica por aqui, obrigado. Até mais.